O caminho da autorrealização. Chegou o momento de compreender, de forma séria, o caminho que conduz à autorrealização íntima do ser. Muito se falou sobre os 3 fatores da revolução da consciência: morrer, nascer e o sacrifício pela humanidade. Convém entender que todos os seres humanos levamos dentro uma criação equivocada. É necessário eliminar essa criação e fazer uma nova, porque só assim lograremos alcançar o milagre de nossa cristificação. Os velhos alquimistas medievais dizem, de forma enfática, que há que eliminar o mercúrio seco. Isso, ao qual aludem os velhos sábios medievais, não é outra coisa que o conjunto de agregados psíquicos desumanos que personificam nossos erros e que levamos em nossa psique a toda hora, a cada momento. Desgraçadamente, a essência, a consciência, encontrás engarrafada entre esses elementos desumanos. Quando os mesmos foram erradicados de nossa psique, quando se desintegraram, então a essência, a consciência, fica liberada e vem o despertar. Se isto não fosse assim, não estaria a consciência adormecida. É uma pena que os seres humanos, por ignorância, que é o pior vício, andem pelas ruas com a consciência adormecida. Chegou, pois, a hora de despertar, o mercúrio seco deve ser eliminado. Assim mesmo, disse que há que eliminar o enxofre vermelho, o enxofre arsenicado ou enxofre venenoso, sabe as alegorias dos alquimistas medievais. O enxofre arsenicado ou venenoso de nosso corpo não é outra coisa que o fogo animal que subjaz nos baixos fundos animais desta criatura humanoide, equivocadamente chamado homem. No caminho da magia prática, disse textualmente que o fogo astral da Terra está representado sempre com o selo gnóstico, com a serpente com cabeça de touro ou com a cabeça de bode ou com cabeça de cão. Não há dúvida que esse fogo astral da Terra, simbolizado com a serpente com cabeça de bode, é uma alegoria, clara e específica, do fogo animalesco, da horrível serpente Piton, etc. E representa sempre a loja negra. A serpente, simbolizada com cabeça de touro, representa o verbo, a palavra, a luz, isto sabem muito bem os cristãos. A serpente, com cabeça de cão, é uma alegoria viva do Mercúrio da filosofia secreta, mediante o qual se pode realizar a grande obra. Há, em síntese, 2 serpentes, a que sobe pela espinha dorsal e a que se precipita desde o cóccix para os infernos atômicos. A primeira é a Kundalini, a segunda é o abominável órgão kundartiguador, a serpente de bronze que curava os israelitas no deserto, no dia criador, e a serpente Piton, de 7 cabeças, que se arrastava pela lama da terra e que Apolo, irritado, feriu com suas setas. Assim, pois, meus queridos amigos, há uma dupla luz astral, e quero que ponhais clara atenção nisto. Chegou a hora de entender que a luz arsenical, de todos os alquimistas medievais, é a serpente tentadora do Éden, o abominável órgão kundartiguador, a cauda pictórica de Satã, a víbora infernal. A outra, a serpente de bronze, é uma sábia alegoria do que devemos fazer. Tal alegoria refere-se à serpente Kundalini, a serpente ígnea de nossos mágicos poderes. Mas essa outra serpente que Apolo fere, é certamente o fogo animalesco. Poderiam fazer-se amo e senhor do fogo, se lograr eliminar, de sua natureza íntima, o enxofre arsenical, o fogo infernal. Como lográ-lo? Trabalhando na grande obra do Pai. Miguel tem o pé posto sobre o dragão. Decifrando isto, direi, eliminando os eus, os elementos desumanos, conseguiremos atravessar o dragão para converter-nos em reis e sacerdotes para sempre. Assim que, reunidos todos aqui, esta noite, devemos compreender o que é o caminho da iniciação. Somente se podem descobrir os agregados psíquicos na inter-relação, na vida prática, na rua, em casa, etc., permanecendo alertas e vigilantes, como o vigia em época de guerra. Esta inter-relação permite-nos descobrir nossos agregados psíquicos. Defeito descoberto, deve ser julgado profundamente e depois desintegrado. Mas isto não seria possível se não contássemos com um poder superior à mente, pois nunca se poderia eliminar um defeito se não fosse por esse poder que reside no esperma sagrado. Esse poder é o de nossa divina mãe Kundalini, a serpente ígnea de nossos mágicos poderes. Só ela pode desintegrar os erros, rogando-lhe, suplicando-lhe, em meditação profunda, desintegre o defeito que tenhamos descoberto. É necessário morrer,
só morrendo advém o novo. Se o grão não morre, a planta não nasce. Chegou o momento de compreender que há necessidade de criar os corpos existenciais superiores do ser, mediante o cumprimento do dever cósmico. Quando aprendemos a transmutar o esperma sagrado em energia criadora, de fato trabalhamos de acordo com a filosofia secreta, e é que com o Mercúrio, meus queridos irmãos, podemos criar os corpos existenciais superiores do ser. O Mercúrio vermelho, fecundado pelo enxofre, cristalizará no corpo astral. O Mercúrio, fecundado pelo enxofre, cristalizará no corpo mental, etc., etc. Assim, pois, é necessário transmutar para formar os corpos existenciais superiores do ser. Quando o houvermos logrado, receberemos os princípios anímicos e espirituais. Então converter-nos-emos em verdadeiros homens, em homens reais, pois, assim como estamos só somos animais intelectuais, equivocadamente chamados homens. Sacrifício pela humanidade. Não poderíamos encarnar ao Cristo íntimo sem o sacrifício pela humanidade, sem o sacrifício por todos os seres humanos. É necessário levar o ensino a todos os recantos da terra. Na medida que demos, se nos dará. Com a vara que medimos, seremos medidos. Trabalhai, irmãos, com os 3 fatores da revolução da consciência, para que vos convertais em homens reais, verdadeiros, divinos e inefáveis. Essa é a missão que estamos cumprindo, ensinando a criar homens verdadeiros, divinos, reais. Devemos cooperar com este grande experimento. Paz inverencial. Samael a 1 Veor